Boa noite, pessoal, beleza? Hoje nós vamos falar de folha de pagamento, nossa terceira aula. Vamos começar a falar sobre folha de pagamento, que é um tema bacana, interessante. E se você quer entender um pouco mais como funciona aí a folha de pagamento, os problemas que podem acontecer, clica aqui no link, tem um vídeo, um bate-papo que eu fiz com o Antônio Pardinho, trabalha há muitos anos nessa área. O áudio não está muito bom não, mas o vídeo tem um conteúdo muito legal, vale a pena você ir lá para assistir o bate-papo. Por isso eu vou fazer a nossa aula mais curtinha hoje, para liberar vocês mais cedo, para dar para assistir o bate-papo. Beleza? Então vamos começar logo para terminar logo. Vou colocar o PowerPoint aí para a gente começar. Então, nossa terceira aula, folha de pagamento. Primeira coisa que, ao falar de folha de pagamento, é o salário do cara. O salário do cara presume uma jornada de trabalho. Essa jornada de trabalho, ela tem limitações diárias, semanais, o que implica numa carga mensal, tá? Temos os horistas, mas eu vou trabalhar com a nossa regra que é mensalista, né? O que mais tem, vamos trabalhar com os mensalistas. Então eu tenho 8 horas por semana, tá? A limitação de 8 horas por semana e 44 semanal. Professor, mas eu trabalho lá na minha empresa, eu trabalho 8 horas e 48, eu trabalho 9 horas e na sexta-feira eu saio uma hora mais cedo. Então eu trabalho mais que 8 horas, eu trabalho além do que eu devia? Não. É que quem trabalha de segunda a sexta, de segunda a sexta-feira, ele vai ter ali ele faz um acordo de compensação de horas, porque o sábado é dia de trabalho, só que ele não trabalha e trabalha um pouquinho mais durante os dias da semana para não precisar trabalhar no sábado, tá? Então o sábado é um dia compensado. Então como que eu faço? Eu pego as horas do sábado e divido nos dias da semana, ou se você preferir, pega 44, que é a quantidade de horas, e divide por 5. Quanto que vai dar? Faz aí. Pega a sua calculadora e faz aí. 44 dividido por 5. Ah, professor, 44 dá 8,8. 8 horas e 80 minutos. Não existe 8 horas e 80 minutos. Né? Por quê? Porque a tua calculadora divide a hora por 100, enquanto o teu relógio divide a hora por 60. Então, tem que fazer uma transformaçãozinha aí. Se você quiser que eu ensine depois como faz essa transformação, vai lá no chat ou na reunião e pede que eu grave um videozinho para colocar para vocês. Tá? Mas o que eu quero que vocês entendam nesse momento é isso. Que a tua calculadora faz de um jeito, o teu relógio faz de outro. Então, como que você tem que fazer? Tem que transformar esse centésimo de horas para minutos. Então, 0,8 centésimos de horas equivale a 48 minutos. Daí você fazer 8 horas e 48 minutos. Tá? Ah, professor, eu que faço 1 hora a menos no sábado. Mais simples ainda. Então, na sexta-feira, você trabalha 9 horas de segunda a quinta. Então, 9 vezes 4, 36. Você faz 36 horas. E aí, no último dia, você faz 8. Na sexta, você faz 8. Então, 36 mais 8, 44. Bateu os 44, está resolvido. E as 220 meses? Só de você bater o olho, dá para saber que 4 semanas, 44 por semana, não dá 220. E não dá mesmo. Tá? Como que você faz para encontrar esses 220? Você pega a quantidade de horas semanal, 44 aí no nosso caso, e divide por 7 todos os dias da semana. Aí você vai encontrar quanto o cara ganha por dia. E aí você multiplica quanto o cara ganha, quantas horas ele trabalha em média por dia. E aí você vai multiplicar por 30. Daí chega nos 220. Essa numeração é importante
na hora do cálculo, porque todos os cálculos que envolvem valor de horas, eu tenho que colocar lá, encontrar o quanto ele ganha por hora. E aí, o indivíduo que trabalha, por exemplo, 6 horas por dia, ele trabalha de segunda a sexta, 6 horas por dia, então 6 vezes 5 são 30 horas por semana. Se são 30 horas por semana, a quantidade de hora mensal também é diferente, tá? E aí, na hora de calcular a hora extra, o divisor vai ser diferente, não vai ser 220. Tá? Aí você tem que fazer o mesmo cálculo. Você pega lá, o cara trabalha 6 horas por dia, de segunda a sexta, então são 6 vezes 5, 30. Aí 30 você vai dividir por 7 e multiplicar por 30 novamente, mas aí pela quantidade de dias, que é 30, né? Então você divide a quantidade de horas por semana por 7, multiplica por 30, que é a quantidade de dias no mês. Que para nós aqui vai ser sempre 30, beleza? Bom, mas dentro dessa jornada, que é o que ele vai ganhar, que é o salário dele, tem intervalos. E aí é o nosso próximo slide, que é intervalo intra-jornada, que é o horário de refeição. Então, esse horário de refeição, ele para quem trabalha até 4 horas, né, ou seja, menos que 4 horas, 3 horas e 59 minutos, não tem direito a intervalo. Quem trabalha entre 4 e 6, né, a partir de 4 horas até 6 horas, vai ter direito a 15 minutinhos. E quem trabalha acima de 6 horas, tem direito de 1 a 2 horas de intervalo. Eventualmente pode suprimir, tem umas regrinhas e pode ampliar com algumas regrinhas, tá? Mas a regra é de 1 a 2 horas. Então, professor, e se não faz esse horário de almoço? Se não faz esse horário de almoço, é hora extra, tá? Se faz parcialmente, é hora extra, ok? E se... uma coisa importante. Nunca permitam que o trabalhador cumpra esse horário, esse intervalo de refeição no posto de trabalho. Professor, mas ninguém faz isso. Ninguém. Quem que vai ficar no posto de trabalho? Realmente a pessoa do chão de fábrica que trabalha operando uma máquina, que trabalha transportando alguma coisa dentro da fábrica e tudo mais, esse não vai fazer o horário de almoço no posto de trabalho. Mas o administrativo, portaria, esse pessoal faz. Por quê? Porque ele come rapidinho, depois volta lá no computador, vê um vídeo, faz um Facebook, um Instagram, sei lá, o que o pessoal gosta aí. Ele ficou lá e depois, o cara faz isso todos os dias. Depois ele pode propor uma reclamação trabalhista e ele vai levar uma testemunha dizendo que ele tinha 15 minutos de almoço e trabalhava, o restante nunca recebeu isso como hora extra. Isso pode acontecer. Aí chega lá a testemunha e fala assim, não, eu via, ele fazia 15 minutos e sentava no computador dele. Só que às vezes a testemunha não sabe o que ele estava fazendo lá. Pressupõe que ele estava trabalhando, porque estava no posto. O porteiro, às vezes, ele está lá sentado sem fazer nada, mas chega alguém, ele precisa levantar, precisa fazer alguma coisa, pronto, tem que pagar como hora extra, porque o cara está trabalhando. Tá? Então, tem que tomar cuidado com isso, tá? O intervalo interjornadas é de um dia para o outro. De um dia para o outro tem que esperar 11 horas de intervalo, tá? Então, indivíduo, normalmente é tranquilo. Então, o indivíduo sai 6 horas, vai entrar 8 horas no dia seguinte, tranquilo, passou 11 horas de boa. Mas às vezes não. Por exemplo, um professor que sai 11 horas da noite na sexta-feira e sábado tem uma reunião de manhã, e ele tem que comparecer, só pode ser exigida a presença dele às 10 horas da manhã. Por quê? Porque eu tenho que respeitar. Se ele saiu 11 horas da noite, 11 horas de descanso vai dar só às 10 horas da manhã. Né? Aí se eu tenho uma folga, se o indivíduo, por exemplo, sai na terça-feira, folga na quarta e volta a trabalhar na quinta, esse intervalo entre sair na terça-feira e voltar a trabalhar na quinta tem que ter 35 horas, as 24 de descanso, mais 24 da folga, mais 11 desse intervalo
interjornadas. E se não cumprir? Se não cumprir, é hora extra. Então tem que se atentar a isso, tá? E a hora extra é o que o indivíduo trabalha além do ordinário. Então ele ganha pela hora ordinária, ele já ganha o salário dele. O que ele trabalha além, então ele tem que ganhar a hora e tem que ganhar o adicional. Ok? Então, a hora e o adicional. Então, quando ele faz hora extra, num dia que ele já tinha que trabalhar, então ele ganha o adicional mínimo é de 50%. Tá? Então, ele tem a hora mais 50%. Ok? Então, se ele trabalhar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, é hora extra, 50%. O indivíduo que trabalha de segunda a sexta, né? Horário comercial. Ele trabalhou além, segunda a sexta, hora extra, 50%. E se ele for trabalhar no sábado? Ah, sábado é 100%. Não, sábado é 50%. Por quê? Porque era um dia previsto para trabalhar. Ele só não trabalhou porque compensou. Então, se for trabalhar no sábado, é 50%. Professor, lá na minha empresa, a hora extra é 70% no sábado. Pode ser? Pode. A convenção pode trazer algo diferente. O mínimo que a lei diz é 50%, tá? E se ele trabalhar no feriado e nas folgas, ele tem direito a receber 100%. Então é a hora mais 100%. A hora mais 100%. Você percebeu que existe a constante, a hora, e a variável 50% ou 100%. Né? Então eu tenho uma constante e uma variável. Constante a hora, variável o adicional de 50%, o adicional de 100%. Tá? Só que ele só vai receber se ele não tiver uma folga, essa hora é 100%, se ele não tiver uma folga compensatória. O que é isso? A troca de folga. Ou por exemplo, tem empresa que o feriado municipal não interfere nos trabalhos. Então ela troca um feriado municipal por um feriado, lá no meio do ano tem um feriado que é na quinta-feira. Então ele usa esse feriado municipal e dá a sexta-feira para o empregado. Faz a ponte. Né? Ou seja, trocou um dia pelo outro. Então existe uma folga compensatória. Tá? Então essa folga compensatória, ela nesse caso não precisa pagar. Outra forma que precisa pagar hora extra 100% é quando o indivíduo trabalha 7 dias sem descanso. O 7º dia ele vai ser considerado hora extra 100%, mesmo que tenha uma folga compensatória, porque ele não pode trabalhar 7 dias sem descanso. Beleza? Tolerância. A tolerância é de 5 minutos por marcação e 10 minutos por dia. Então vamos pensar assim, normalmente o indivíduo ele tem 4 marcações. A entrada, a saída para o almoço, o retorno do almoço e a saída para casa. Então são 4 marcações. Isso vale para hora extra como para atraso, tá? Então se o cara, por exemplo, entrou 5 minutos mais cedo, 5 minutos está dentro da tolerância, não recebe hora extra, marcou tudo direitinho, não recebe, está resolvido. Se ele marcou 5 minutos mais cedo na entrada, retornou 5 minutos mais cedo do almoço, já são 10. E saiu 3 minutos mais tarde, 5 com 5 com 3, 13. 13 ultrapassa a marcação por dia. Se ultrapassa a marcação por dia, tem que pagar tudo como hora extra. Então ele vai ter direito a 13 minutos de hora extra, tá? E se ele fizer assim, por exemplo, 4 na entrada e 7 na saída?
Ou, melhor, 1 minuto na entrada e 7 na saída. Deu 8. Só que o 7 já ultrapassou a marcação única. 7 é maior que 5, então você vai pagar 7 mais 1. Vai pagar 8 para ele. 8 minutos de hora extra. É pouquinho, mas precisa fazer direito, porque num longo período isso pode virar um valor considerável. E como que calcula? Tem a formulazinha aí bem simples. Nossa, professor, é muita coisa. Não é muita coisa, calma. Vamos olhar para essa formulazinha para vocês entenderem. Olha lá. Hora extra 50% é igual a remuneração, então é quanto de indivíduo ganha, dividido pela quantidade de horas mês, que nós sabemos aqui que via de regra é 220. Pode variar? Pode, mas a regrinha é 220. E aí eu vou multiplicar por 1,5 quando for hora extra 50%. 1 constante, lembra que eu falei para vocês? 1 da constante e meio da variação, da variável, do adicional. Então, 1 mais meio, 1,5. Ah, professor, é difícil. Posso fazer mais na minha calculadora, mais 50%? Pode, não tem problema. É o jeito de calcular, tem vários jeitos. O importante é que você faça o cálculo e acrescente aí o adicional de 50%. Esse resultado é quanto o indivíduo ganha por cada hora extra trabalhada, que é o valor da hora mais 50%. A esse valor eu vou adicionar, eu vou multiplicar na hora da folha de pagamento pela quantidade que ele fez no mês. Ele fez 10, ele fez 15, ele fez 20. Tá? Hora extra 100%, mesma coisa. A única coisa que vai mudar é que, lembra que eu tinha a variável, 1 de variável, e a constante de 100% mais 1. Então, 1 mais 1, quanto que dá? 2. Então, na hora de multiplicar, você vai multiplicar por 2. Ah, professor, mas eu faço aqui mais 100% na minha calculadora. Pode? Pode. Seu jeito de fazer, entendeu? O importante é você entender que você paga a hora e mais um adicional de hora extra 100%. Tá? Mais o dobro. Quer dizer, a hora mais o mesmo valor, que dá a dobra. Dobrado, receber dobrado. Ok? Tá difícil? Então, vamos calcular? Eu vou sair da tela, eu vou colocar aqui na tela de vocês uma planilhinha do Excel, bem simplesinha, tá? Só para vocês entenderem aí. Olha, vamos lá. Remuneração. Quanto que eu coloco aqui pro cara? De remuneração. Quanto você acha? Fala aí. Não, pouco. Mais. Esse é o cara que ganha mais. Não, muita coisa. Não. Vamos por 2.000. 2.000 tá bom. Caboclo ganha 2.000 reais. Então aqui, ó, nessa parte de cima aqui eu tenho os dados, e aqui eu tenho, nessa parte de baixo aqui eu tenho uma simulação, o início de uma simulação de um Olerite, tá? Então assim, ó, quantas horas mesmo esse trabalhador faz? Em regra, 220. Então vamos colocar aqui 220. E aqui, hora extra 50, hora extra 100%, o responsável do ponto já informou, ou via sistema, ou via apontamento manual, seja como for, já informou. Então vamos supor que o indivíduo fez 15 horas extra 50% e 10 horas extra 100%. Então, viu que já aqui no Olerite já trouxe as quantidades? Beleza, mas vamos fazer o cálculo. E aí nós vamos reproduzir aquela fórmula lá. Então, ó, hora extra 50% é igual a remuneração dele dividido por quanto? Pelas horas mensais. Aqui, horas mensais, 220. Como é hora extra 50%, eu vou multiplicar por 1,50, 1,5. Lembra? 1 de constante mais 50 de adicional. 1,50 vezes a quantidade de hora extra que ele fez naquele mês. 15 vezes 15, beleza, deu aí R$ 204,55 de hora extra 50%. Hora extra 100%, a mesma coisa. Olha aqui, ó.
igual a remuneração, olha lá, dividido por quanto? Isso mesmo, pela hora mensal, vezes 1 de constante, mais 100 de variável, mais 1. 1 mais 1, quanto que é? 2. Vezes a quantidade de hora extra, 100%. E ele vai ter direito a receber R$ 181,82, tá? É claro que tem que fazer, vou colocar atividade para vocês, para que vocês treinem isso, porque é o único jeito. Parece difícil, mas depois que você pega o jeito é muito fácil. Mas aqui eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Olha aqui, por vezes acontece isso. O trabalhador faz 10 horas extras 50% e 10 horas extras 100%. E ele vai perguntar por que as horas extras 100% dele não deu exatamente o dobro da hora extra 50%. Até porque 100 é o dobro de 50. E aí você vai precisar entender a questão daquela constante. Lembra que eu falei para vocês? Ó? Vamos pensar aqui, ó, eu vou formar uns quadradinhos aqui, uns retângulos, né? Para vocês como se fossem barras, ó. Vou marcar aqui. Vou colocar aqui, ó. Vermelhinho é constante. E amarelinho é adicional. Então, quando eu falo em hora extra 50%, eu tenho 1 inteiro de constante mais meio, mais 50% de adicional. Olha aqui. Quando eu falo em hora extra 100%, eu tenho 1 inteiro de constante e 1 inteiro de variável. Mas quando você compara os dois, a diferença é apenas de 1/4. Olha aqui, 1/4. Tá? Então, a tendência do trabalhador que não conhece o cálculo é olhar só o variável. Quando eu olho só o variável, olha só o amarelo, realmente é o dobro. Só que o cálculo ela não usa apenas a parte variável, ela usa também a parte constante. Tá? Então, aí você vai ter uma diferença de apenas 25%. Tá? Então, não faz sentido a ideia de que 10 horas extras 100% tem que ser exatamente o dobro de 10 horas extras 50%. Tá? 10 horas extras 100%, ela é 1/4 a mais, tá? Ou 1/3, né? Dependendo do ângulo que você olha, da hora extra 50%. Então tem que treinar. O caminho é treinar e para usar isso na prática. Beleza? Então, para a gente encerrar a aula de hoje, eu quero colocar para vocês a frase da aula que eu gosto de colocar sempre, né? Hoje a nossa frase aí é da Henry Ford, que diz assim: estar decidido acima de qualquer coisa é o segredo do êxito. Tem que estar decidido. Logo, logo você vai concluir, você vai ter êxito aí no teu curso. E não pode deixar de estar decidido, não pode titubear, tem que... É a única forma de você conseguir, de conquistar as coisas. Beleza? Pessoal, obrigado pela atenção de vocês. Um abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.